Uma boa noite a todos. Eu me chamo Fábio e é com alegria que anuncio o primeiro podcast católico do Vale do Ribeira. Nós estamos na cidade de Iguape, litoral sul do estado de São Paulo. Esse é um projeto refletido, pedindo a luz do Espírito Santo, para ver então toda a tua força e, acima de tudo, a importância de levar Deus para o coração do homem e da mulher, acima de tudo, pedindo bênçãos para as famílias. Período aqui do Covid, do qual nós vivemos, o momento que as famílias se fecharam, o momento de muito medo, acima de tudo de pegar então o vírus, né? Pessoas perderam o seu ente querido. Porém, hoje nós estamos retomando novamente os passos de cada dia, e foi bem motivado e, acima de tudo, no início desse podcast católico, para vir como uma motivação, como um entusiasmo para homens e mulheres, para as famílias. E nada mais, nada menos, para iniciar então esse podcast católico, com a presença do Padre Frei Fabrício. Quem é este homem de Deus, esse servo de Deus? Acima de tudo, ele chama-se Fabrício Robert Pantaleão. Ele é do ano 1991, nascido então em Santa Bárbara do Oeste, uma cidade maravilhosa. Que bonita. Cidade gostosa. Eu tive a alegria já de conhecê-la várias vezes, né? Ele é formado em filosofia, ele é formado em teologia pela PUC de Campinas. Ele tem livre docência na Faculdade Salesiana, tem também como curso de extensão em liturgia pelo Instituto Pontifício Sant'Anselmo, na Itália, em Roma. Antes de ser ordenado, ele esteve em União da Vitória, como aspirante. Depois ele vai falar um pouco para nós o sentido, o que significa aspirante ou aspirantado. Também ele esteve em Eunápolis, lá na Bahia, como postulante. Também residiu em Guaratinga, Bahia, como noviço. E no dia 11/12 de 2020, ele foi ordenado diácono na Catedral de Eunápolis, na Bahia. Você sabe o que é um diácono? Logo, logo, o nosso padre, ele vai então falar um pouquinho para nós sobre o que é um diácono. E por fim, no dia 16 de abril deste ano, do ano 2021, ele foi ordenado sacerdote nesta cidade de Iguape, no Santuário do Senhor Bom Jesus de Iguape. Após essa motivação, quero dar as boas-vindas. Padre, seja bem-vindo. Agradeço o convite, sobretudo porque é o primeiro deste podcast católico, deste bate-papo católico. Então é uma grande alegria estar aqui. Quero também saudar a todos aqueles que nos acompanham, que irão ver este vídeo, este momento de fé, este bate-papo. É sempre bom estarmos, porque todo bate-papo católico torna-se também uma oração. Então, tenho certeza que este nosso momento é também um momento orante. Muito obrigado pelo convite, Fábio. É uma alegria estar aqui com você. Antes de darmos sequência à nossa conversa, peço tua bênção. Deus abençoe e conserve. Amém. E nós temos aqui a imagem da nossa rainha, nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. Temos a palavra de Deus também, que vem como um grande ensinamento para cada um de nós. E temos aqui a água, do qual convido você, já vai buscando lá seu copinho com água, que no final do nosso programa, o padre, ele vai então dar uma bênção sobre essa água, e depois
juntamente com a oração. Padre, buscamos um sentido para a nossa vida. Como compreender, como perceber isso na vida do jovem, o jovem que busca aí um projeto, almeja um futuro? Vejo que em tempos tão modernos, em tempos em que nós somos chamados a buscar um sentido na vida, acredito que na verdade, o maior momento do jovem é de fato quando ele se descobre como um sentido de vida. Nós sabemos que o jovem hoje em dia busca uma alegria, e essa alegria muitas vezes acaba não dando sentido, porque é uma alegria passageira, né? Mas quando a gente encontra de fato um sentido para a vida, que é o sentido que vai nortear a nossa existência, vai nortear o nosso jeito de ser cristão, é que então nós percebemos que o verdadeiro sentido da vida é, como diz Santo Agostinho, é se encontrar. Mas, no primeiro momento, a gente se encontra com Deus. E depois, quanto mais perto de Deus, mais perto da gente mesmo. Quando nós, de fato, descobrimos qual é o real motivo pelo qual vale a pena existir, é que nós, então, acessamos a uma felicidade, e é essa felicidade justamente que não passa. A felicidade que permanece, a felicidade que nos motiva, lembrando sempre que a felicidade não é a ausência dos problemas, da tristeza, das dificuldades, mas quando nós temos um sentido real pelo qual nós nos decidimos, é que nós então encontramos forças para passar por esses momentos que são momentos do humano, e todos nós iremos passar, né? Aqueles que têm um sentido, aqueles que não têm um sentido, irão passar. Mas quando nós descobrimos esse sentido para a vida, é que então nós conseguimos passar por esses momentos, lembrando sempre que eles terminam, né? Eles terminam. Não há inverno que depois não tenha uma primavera bonita, cheio de vida, né? Então é assim a vida do humano, do jovem, daquele que está à busca de um sentido da sua vocação, da sua existência. E é muito oportuno isso, porque quando falamos de escolhas, somos chamados então para a vida. Talvez seja um pouco isso o que Deus ele nos propõe. Somos chamados para a vida, somos chamados para a felicidade. E como que se deu a escolha, Padre, sobre a tua caminhada? Foi fácil, não foi fácil? Na verdade, eu nunca quis ser padre. Desde pequeno, eu sempre fui muito voltado para questões de arte, teatro. Nunca quis ser padre. Porém, sempre digo que Deus tem o seu jeito de atração. E de fato, né? Quando muito pequeno, meus pais sempre me levaram para a igreja. Então, a partir do momento em que eu experimento a vida de fé dos meus pais, é que então eu me decido pela minha vocação. Ainda muito criança, como coroinha, ajudando o padre, estando ali na igreja, né? Na maioria das vocações acontece dessa forma. Então, me decidi ali, ainda de forma muito imatura, por ser uma criança, mas dando já os primeiros passos de uma vocação. Eu acredito muito naquilo que diz o profeta Jeremias: eu te atraí através de vínculos humanos. Quando era pequeno, eu era um pouquinho mais gordinho. Então as pessoas falavam assim: você já pensou em ser padre? E não foi uma ou duas, foram muitas pessoas que foram de fato atestando a minha vocação. Eu até pensava: meu Deus, será porque eu sou gordinho? Porque geralmente todo padre é gordinho, barrigudinho, né? Então eu falei: será que é por isso? E aí eu fui percebendo que ali já existia uma motivação que nem eu mesmo compreendia. Porém, eu já começava a trilhar os passos da minha caminhada. E aí, então, decidi entrar para o seminário. Não foi algo tão fácil. Porque quando a gente se decide entrar para o seminário, há uma mudança de vida.
né? A família ali, você não vai ter tanto mais acesso, né? Porque você vai se preparar para ser ordenado, e geralmente o seminário fica em outra cidade, fica um pouco mais longe, não é toda semana que a gente pode ir para casa, nós sabemos disso. E então, na verdade, é um grande momento do jovem, quando se descobre, quando assume, quando responde à vocação. Porque precisa dar esse passo, essa ruptura com a família, né? Não dizendo que nós não vamos mais ver a nossa família, né? Mas é cortado o cordão umbilical com a família, de certo modo. E não né? é tão fácil assim, né? De maneira nenhuma. Sobretudo porque no começo sempre é muito mais complicado. A mãe sempre liga, chora, né? E o medo que a família tem, porque você vai para uma outra vivência, para um outro momento de vida, de igreja, e não tem tanto mais acesso, ali não está mais toda semana em casa. Então, tudo isso é novo para a família. Mas também acredito muito naquilo que diz São João Bosco. Quando o filho sai para ir para o seminário, quem toma o lugar na casa é o próprio Cristo. Então, são algumas motivações que sempre me conduziram na minha caminhada. Né? Eu fui muito jovem para o seminário. Fui para completar 18 anos. Então, percebo que a minha vocação sempre foi uma vocação não madura, como muitas, né? Surgem, nascem de um tempo quando a pessoa está um pouco mais madura. A minha não, foi desde criança. Então, de forma muito imediata, eu entrei para o seminário. Eu não fui religioso sempre. Fui seminarista diocesano da Diocese de Piracicaba. Então, ali dei os meus primeiros passos na caminhada, no propedêutico, que é o primeiro ano que se inicia da formação do estágio sacerdotal. Né? Então, comecei ali no propedêutico, descobrindo, de fato, qual seria a minha vocação. Porque entrar para o seminário também não é a certeza de permanecer. É o momento em que o jovem ali está se descobrindo na sua vocação, no seu jeito de ser igreja, depois de fazer uma experiência na sua comunidade de fé, na sua comunidade eclesial. Então o jovem decide-se em fazer outra experiência, que é a experiência do seminário. Que aí começam as lapidações, quando nós começamos a ser lapidados para se tornar um sacerdote. Né? E nós sabemos que essas lapidações muitas vezes nos causam dor. Né? Porque um jovem, na idade na idade da razão, se descobrindo, e aí começam as lapidações, há também um momento em que o jovem precisa se confrontar consigo mesmo, com as suas vontades, com seus desejos, mas sempre há algo muito maior que perpassa tudo isso que é desejo, que é vontade, que de fato é a vocação. Eu fico até imaginando um pouco essa saída, Frei, de casa, né? Quando você saiu de casa, ou quando o jovem sai de casa para ingressar no seminário, aquilo que foi dito, e muito bem dito, que não é tão fácil assim. Mas, até mesmo para o jovem que está ali, trabalhar um pouco a questão da saudade, né? Do pai, ou da mãe, dos irmãos, do amigo lá que jogava bola, ou aqueles que iam ao cinema, porque completamente, acaba sendo talvez um pouco radical demais. Isso. De fato é radical demais, porque você sai de uma esfera ali com seus familiares, com seus amigos, e muitos não compreendem, porque você abandona tudo para começar um novo projeto de vida, e muitos amigos, né, falam, não faça isso, porque também não quer perder o amigo. Claro. Mas isso é muito comum, normal. Depois, com o tempo, eles vão compreendendo a vocação. Então, além dos familiares, existem também os amigos. Sim. Que não compreendem, né? Porque não estão nessa esfera do chamado vocacional. Então, para eles é tudo muito esquisito, muito, não faça isso, vai se arrepender. Não, porque se lá você não pode isso, não pode aquilo. Mas se esquece que nós fazemos essa escolha e nós a fazemos livremente. Isso é o mais bonito da vocação. É quando a gente se sente chamado e a gente vai caminhando para esse chamado de forma livre.
E toda vocação precisa ser liberdade. Nós não podemos ir para o seminário ou porque queremos fugir de uma realidade, ou porque queremos fugir de outras realidades. Nós só podemos assumir uma vocação quando nós nos sentimos livres e chamados. De uma coisa eu tenho certeza, não é a vocação que me tem. Ou melhor, não sou eu que tenho a vocação, é ela que me tem. Nós não podemos fugir disso. Quando é bonito que na minha história, um dado momento da minha caminhada, eu falei, eu acho que eu vou dar um tempo. E de fato, fiquei 2 anos fora do seminário. Aí, saí da diocese e fui aproveitar a minha vida de jovem, fazer aquilo que todo jovem faz, sair, ir para os barzinhos, viver outras realidades, outros momentos. Porém, como é a vocação que nos tem, todo dia que voltava, ou de um barzinho, ou de um encontro com os amigos, colocava a cabeça no travesseiro e justamente era a primeira coisa que vinha da minha cabeça, a minha vocação. Aquilo me deixava inquieto. Aí eu lembro muito da vocação de Jonas, que tentou fugir e o Senhor foi buscá-lo, encontrá-lo no ventre da baleia, porque tentou fugir de todas as formas e não conseguiu. Porque, de fato, quando temos a vocação, nós não temos para onde correr. Não temos. Se nós não respondemos à vocação, nós nos tornamos homens frustrados, infelizes. Mas quando nós respondemos à vocação, nós conseguimos viver a liberdade e viver feliz. Uma frase que é muito comum e sempre dizem, vocação acertada, vida feliz. E, de fato, eu compreendo muito isso na minha caminhada vocacional. Não foi fácil, depois de sair novamente do seminário, porque quando a gente sai do seminário, existem muitas pessoas atrás de nós que estão rezando pela nossa vocação, que acreditam na nossa vocação. Então, há um problema quando se sai do seminário, que é decepcionar essas pessoas que rezam, que nos ajudam, que nos sustentam através da oração. Mas depois desse momento que vivi, eu me decidi, falei, não, eu não posso continuar dessa forma, desse jeito. Porque se algo dentro de mim não está legal, mesmo vivendo, tendo a minha autonomia, como todo jovem gostaria, ter o seu dinheiro, trabalhar, mas isso não trazia alegria para o meu coração. E então, tomo a decisão novamente de voltar. Aí volto para um seminário que é de vida religiosa. E ali me encontrei, ali fiz a minha consagração, me tornei frade e continuei na minha caminhada, que estou hoje sacerdote. Mas esses são os desafios. Tenho certeza que nunca será fácil tomar algumas decisões, mas existem decisões que nós precisamos tomá-las para viver bem e para viver feliz. E essa mesma felicidade, de alguma maneira, ela também cativa aqueles que Deus coloca no nosso dia a dia. Aqueles que escutam uma pregação, aqueles que escutam uma oração, o contato no trabalho, na rua, com as pessoas. Mas também, quando falamos sobre o sentido da vocação religiosa, seja ela padre diocesano, ou também a uma vida... Depois gostaria que o senhor falasse também sobre a congregação do Senhor. Temos tantas congregações também, que é o grande leque que existe na Igreja Católica, que é tão bonito tudo isso, mas eu gostaria de tocar num assunto muito importante também na vida de um padre, que é algumas dimensões. Por exemplo, a dimensão intelectual, Porque acaba sendo um desafio, porque o jovem, ele saiu do ensino médio, talvez fez um acompanhamento vocacional, e como que é isso? De repente você está no seminário, você tem suas regras, A disciplina, as cobranças. Justamente. Há uma grande preocupação da igreja para que os seus sacerdotes sejam homens bem preparados, para as diversas realidades da igreja. Então, dos pilares da vocação
para que o jovem possa compreender-se na sua vocação é a intelectualidade, né? Nós sabemos que os jovens de hoje em dia, muitos não querem saber de estudar, né? Querem trabalhar, querem terem um emprego, querem um carro, mas não querem saber de fazer faculdade. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Não querem saber de se preparar para algo. E a igreja se preocupa muito com isso. Então a igreja em si oferece ao candidato, ao jovem que está caminhando para o sacerdócio, para que ele possa se preparar para ser alguém que irá conduzir o povo de Deus, né, em diversas realidades. Então, o jovem vocacionado, seminarista, ele se prepara, faz 2 faculdades, que é a filosofia e teologia, né, a filosofia para compreender o humano, como trabalhar, como lidar com o humano, como eu posso viver melhor com as nossas limitações, as nossas misérias, né? Com aquilo que é puramente humano. E a teologia, nós então encontramos o estudo sobre Deus, né? Aprender mais de Deus, os pretextos, contextos, de tudo aquilo que foi história e é história da salvação, né? Nós sabemos que estudar é algo importante. E que se o sujeito não estuda, bom padre não vai ser. Porque em um momento ele vai perceber que ali faltou estudo, né? Então, por isso que a igreja, ela coloca o estudo como um dos pilares da formação sacerdotal. E além desse olhar intelectual, também tem uma outra dimensão muito forte, que é a vida comunitária. A vida comunitária, até eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, né? Porque você está em casa com o pai, a mãe ou os irmãos, é uma coisa, né? Mas, de repente, existem outros desafios. Lá no seminário, que não é com um jovem, mas talvez mais de 10 jovens, meninos que querem chegar à ordenação diaconal, ou alguns acabam sendo irmãos também, né? Ou padres. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós aqui sobre a vida de comunidade. O primeiro encanto do jovem, a vocação sacerdotal ou a vocação religiosa, ela nasce no seio de uma comunidade eclesial. Então, o jovem é conduzido, a comunidade vai fazendo com que o jovem se perceba vocacionado, e então ele sai de uma realidade da sua comunidade de fé eclesial, da sua comunidade doméstica, que é ali com sua família, e passa para uma outra comunidade, que é a comunidade daqueles que também se preparam para ser ordenados, né? Aqueles que caminham buscando a ordenação. E aí se deparam com jovens que vêm do Nordeste, do Sul. Então, muitas vezes há um atrito. Muitas culturas, né? Justamente. Então, há atritos, mas o único ideal que une todos esses jovens, de fato, é a vocação, a fé. Então, sempre tem as briguinhas, né? É humano, mas é uma forma também de lidar com o viver do outro. Porque aqui no seminário nós vamos conviver com gente que não fala a mesma língua que a gente, não vive na mesma realidade de herança, de lugar, né? Então, nós percebemos que esses desafios que acontecem na vida de comunidade de seminário não impede de responder à vocação, mas é geralmente um grande desafio viver com as chatices de um, as alegrias do outro, né? Mas nós vamos compreendendo que a vocação é também suportar, como diz São Paulo, suportai-vos, né? E de fato é isso, aprender a lidar com o diferente, lembrando sempre que o diferente não é uma barreira, mas é um momento em que o seu coração ganha em qualidade, né? Então acho que isso é a beleza da vida em comunidade, viver nas diferenças
sem deixar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós somos, viver com transparência, com autenticidade. Eu lembro que João Vanier, ao longo de um dos seus livros, ele vai dizer assim, que um ser humano sem oração, ele não consegue viver. E São Tiago, ele vai dizer assim que a palavra oração é orar mais ação. Uma outra dimensão, nessa caminhada vocacional, percebam que nós estamos falando hoje sobre a vocação específica, não só específica, mas ela também nos ajuda a compreender a sua vocação também, enquanto pai, enquanto mãe, aquele jovem que está buscando também o que desejo fazer da minha vida, ou aqueles que colocam uma interrogação, que depois ainda colocam uma pergunta para o Frei, ao terminar o ensino médio, o que irei fazer então da minha vida? Nessa dimensão agora, gostaria então de conversar um pouco sobre a dimensão da oração, a importância dela para aquele jovem que está visando a ordenação. A oração, eu diria que é o pilar da vocação, o mais importante, porque é a oração que nos sustenta, é a oração que nos faz ficar de pé diante das dificuldades. Grandes são os desafios do jovem vocacionado à vida sacerdotal, à vida religiosa, e nós somos conduzidos e sustentados justamente pela oração. A oração é aquele momento de intimidade. Um jovem que não tem intimidade com o Mestre, um jovem que não tem intimidade com Jesus, é um jovem que não pode chegar até a ordenação sacerdotal, porque ali não vai existir a piedade. Um padre que não tem piedade é um padre que não reza bem, é um padre que não vive bem. Um padre que não gosta, um jovem que não gosta de rezar no seminário, é um jovem que irá ser ordenado padre e depois de padre não terá uma vida de oração. Aí terá uma vida de serviços, de administração, administro paróquia, eu faço aquilo, mas o momento entre o sacerdote e Deus não vai existir. Por isso que a igreja também fica de olho aberto, para que os jovens sejam, antes de mais nada, homens de oração. Sejam homens de oração, porque sendo hoje um homem de oração, mais tarde um padre de oração. E um padre só pode viver bem seu ministério quando ele é capaz de tocar as pessoas. E nós sabemos que as palavras, elas podem tocar o coração, mas é o testemunho que nos leva para a graça de Deus. Então, a oração é o momento mais importante da vida de todo jovem. Seja qualquer que seja a vocação, seja ela sacerdotal, religiosa, matrimonial, para todos nós, a oração é um grande sustento, é um grande remédio para vivermos bem. Então, a oração, eu pontuaria ela como a principal, a pedra angular, aquilo que de fato é o sustento de todo homem e de toda mulher que se sente chamado a uma vocação. Porque é nítido, o fiel, ele percebe quando o padre tem uma intimidade muito forte com o sagrado, ou quando ele não tem uma intimidade. E é bem como o Frei Padre fala, sobre o contato com o povo, né? Ter ser bem sensível à realidade que o outro está sentindo, sentir também o outro, né? Não só as alegrias, mas sentir as dificuldades, né? E como em nome de Jesus, acaba percebendo também que aquela pessoa, talvez ela traz uma amargura, talvez ela traga uma dor, e a oração ela deixa, acredito que o sacerdote, ele com essa sensibilidade de perceber que o outro precisa muitas vezes de uma ajuda, de uma atenção. Mas foi muito interessante quando o senhor também falou da oração, do trabalho no dia a dia, na comunidade, na pastoral, que a pastoral também é uma outra dimensão da vida do sacerdote.
Porque a palavra pastoral, ela vem lá de pastoreio, né? Lembramos um pouco do Antigo Testamento, né? Então, lembramos o cajado, que lá Moisés e outros saíam, o símbolo do pastoreio, até mesmo o próprio bispo ele traz esse símbolo do cajado como pastor. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre a importância da pastoral na vida desse menino, desse candidato. Você falava, Fábio, e vinha muita coisa na minha cabeça. Um homem que é experimentado na oração e na intimidade com o Mestre é um homem que de fato sente a dor do outro, porque está em íntima ligação com Jesus, né? E quando a gente está em íntima ligação com o Mestre, nós não sentimos dó, mas nós nos compadecemos, nós sentimos com a pessoa. E o pastor é justamente esse, aquele que sente as dores dos seus filhos, é aquele que sente as dores das suas ovelhas. É aquilo que o Papa Francisco diz, um pastor que tem cheiro das ovelhas. E, para ter o cheiro das ovelhas, é preciso estar no meio das ovelhas, se alegrar com elas, chorar com elas. E a pastoral é de extrema importância, porque um padre que tem íntima ligação com Jesus, que escuta, que é fiel ao seu rebanho, é um homem que se deixa tocar pela ação de Deus. E a pastoral vem nos ajudar a se tornar mais humanos. Quando eu vou fazer uma exéquia, às vezes a pessoa não quer ali que eu fique falando palavras bonitas, mas a pessoa quer a presença do pastor, quer a presença do padre. E muitas vezes só a presença do padre ali já foi uma grande catequese. Nos sacramentos, o padre que atende. Como é bonito ver um padre que se consome no confessionário, atendendo confissões, escutando o seu povo, dando direção espiritual. Um padre que acompanha os seus fiéis. Um padre que está junto com o seu povo nos sacramentos. Um padre que se prepara o seu povo para que eles possam compreender o real sentido dos sacramentos. Esse sim é um padre que de fato tem intimidade com o Mestre, vive a vida de oração, e essa vida de oração o joga para viver a pastoral, não sem desafios, não sem problemas, porque nós somos humanos, mas nós vamos aprendendo a lidar com o outro, porque nós também temos fraquezas, nós também temos limites, e esses limites não nos impedem de viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, Ele nos dá força para juntarmos as mãos entre pastor e ovelhas, para que de fato as ovelhas possam alcançar a fortaleza do pastor. Profundo, muito bonito, sábias palavras. Aqui temos um homem de Deus, um homem que decidiu então de falar sim para Deus, deixou então com que o Espírito Santo pudesse agir, que cada dia existe uma renovação, né? Obrigado, Senhor, sim, eu aceito, desejo continuar nesse projeto tão bonito. E da história tão magnífica que o Padre Frei Fabrício aqui está nos apresentando, ele também andou um pouquinho aí pelo Brasil. No início ainda apontava que ele teve uma experiência também muito rica com relação à liturgia, fez um curso de extensão lá na Itália, em Roma, sobre liturgia, no Instituto Pontifício Sant'Anselmo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa experiência, né, desse curso, né, a importância dele também para o trabalho pastoral. Foi um grande presente que eu tive o prazer de receber, de estudar fora, de conviver com os legionários. Morei ali nos Jardins do Vaticano, junto com os legionários de Cristo. Foi um momento importante da minha caminhada, sobretudo eu que sempre gostei muito de liturgia. Na minha diocese origem, na minha paróquia origem, fui já cerimoniário, antes de entrar para o seminário. Então, a liturgia sempre
falou muito ao meu coração, né? Eu gosto muito de liturgia, porque de fato é o nosso encontro com o sagrado, é quando nós saímos do Cronos e entramos no Kairos, no tempo da graça, no tempo de Deus. Então, a liturgia sempre falou muito ao meu coração. E tive a oportunidade de ficar 2 anos na Itália, estudando, que também foi um período de grandes desafios para mim, a língua. Aqui mesmo no Iguape, nós sabemos que a linguagem do Iguape é uma linguagem quase própria, não é? Então, lá também não é diferente, né? Os lugares geralmente têm o seu próprio dialeto, tanta coisa, porém são desafios que, quando a gente tem a oportunidade de ter, nós precisamos abraçar. E foi um momento assim de graça na minha vida, digo sem sombra de dúvida que foi um dos maiores presentes que eu já ganhei. Ter ido estudar fora, conviver com os legionários, me preparar bem para melhor servir ao povo de Deus. Foi um tempo de saudades, que não fui para casa, não tive férias, não tive como voltar para o Brasil, visitar os meus pais, mas foi um tempo em que aprendi muito, foi um momento de enriquecimento intelectual, espiritual, beber da fonte da nossa fé, estando ali na Igreja Nascente, foi uma experiência fantástica. Além dessa experiência lá na Itália, também teve uma experiência muito rica lá na Bahia, esperantado, apostolado, né? E depois também veio a ordenação diaconal. Como que foi essa experiência nesses lugares? A princípio, como religioso, a ordenação acontece, né? Porque nós como religiosos, o nosso principal objetivo é ser consagrado, se consagrar. Então, o meu aspirantado foi em União da Vitória, no sul do Paraná. Também foi um momento ali do começo, onde o jovem está aspirando à vida religiosa, por isso que chamado o momento aspirantado. O jovem está aspirando àquela vida. Como viver aquela vida? Poderia dizer que o jovem está olhando a jovem. O jovem que namora, antes ele se encanta pela jovem e depois começa a namorar. Então, é esse momento. Aí depois o postulantado, que foi na Bahia, onde nós temos a nossa casa geral do Instituto Missionário Servos do Senhor. Tive a graça de ter como o meu mestre o nosso superior geral, Frei Givanildo. E depois, então, ele me aprovando, eu fui para o noviciado, que é um momento também que nós não vamos para casa, é um ano recluso, é um ano em que a gente tem pouco contato com a família, é o ano em que a gente se prepara para receber os votos. Então, depois deste ano, me consagrei. Hoje estou aqui sem meu cordão, mas nós temos um cordão de 3 nós e o escapulário. O cordão dos 3 nós é a pobreza, a castidade e a obediência que devemos viver, né? A pobreza naquilo que nós escolhemos o Cristo, a obediência naquilo que nos pede os nossos superiores, a filial obediência, né? Sabendo que é a vontade de Deus. E pobreza, obediência e a castidade. A castidade é que nós nos consagramos livremente. A nossa castidade prometendo ser castos, homens castos na seara do Senhor. Então, professei os votos, recebi o escapulário, os nós, e depois, então, o superior geral, fiz um ano antes de ser ordenado, o ano chamado juniorato, que é o ano em que a gente trabalha nas paróquias, como frade já, e então depois o superior pediu que eu fizesse a carta da ordenação. E então fiz a carta, foi aprovado pelo Conselho Geral da Ordem, e no dia 11 de dezembro de 2020 fui ordenado diácono.
e depois, agora, deste ano, 16 de abril, padre. Então, ao total, na minha caminhada, foram 10 anos de preparação até estar aqui hoje com você. E não é tão fácil, né? Não. Você, toda essa caminhada, 10 anos, tantas bênçãos, tantas dificuldades também, percebemos aqui que ele falou um pouco que existe para aquele menino que almeja em ser um sacerdote. A experiência também de ter esse tempo fora, né? Quase 2 anos, de reflexão, de sentir a saudade. E veja que essa saudade, assim, muito da vida religiosa, a entrega de corpo e alma pelo povo, pela opção preferencial. Lembro muito lá em Lucas, né? Quando fala sobre o projeto de Jesus, né? Eu vim para quê? Quando ele toma um livro, né, para ler, eu vim para libertar, eu vim para curar, para dar um ano de graça ao Senhor. Então, todo esse projeto, ele, de alguma maneira, ele está naquele menino, naquele jovem que que visa o diaconato, que visa a vida sacerdotal. Que bonito tudo isso. Talvez aqui venha uma palavra para nós, uma pergunta, né? Como você se encontra na sua vida de fé, na sua vida de comunidade? Como que você se encontra na atividade pastoral da sua comunidade? Como é bonito isso. Mas lá da Bahia, veio parar aqui em Iguape? Sabia que existia essa cidade de Iguape? Nunca tinha escutado, viu? Apesar dos meus pais morarem em Santa Bárbara do Oeste, que não é tão longe de Iguape, mas nunca tinha escutado não, né? Quando me falaram, foi uma grande surpresa, porque era a abertura dessa nova missão, né? Então, o prior-geral nos comunicou, disse que seria a abertura de uma nova casa, nós assumiríamos uma paróquia e a nova missão em Iguape. E tudo foi muito novo, procurei saber, mas procurei no YouTube, lá já dizia sobre a Basílica, né, que aqui era um povo de fé. Sim. Então, nós viemos com o coração muito, muito tranquilo e cheio da vontade de realizar a missão, de fato. E digo sem dúvidas que aqui é uma terra de missão, né? Aqui é uma terra de missão e que exige muito do pastor, do padre, atenção pastoral, atenção espiritual, mas fiquei muito feliz quando o prior-geral disse que viria para cá, até mesmo porque em São Paulo estaria até perto dos meus pais, então foi um momento de bastante alegria para mim. E me recordo, e tive a alegria de conhecê-lo, desde quando veio trabalhar aqui na cidade de Iguape, na paróquia Nossa Senhora do Rossio. A cidade de Iguape, ela tem 2 paróquias. Tem a paróquia Nossa Senhora das Neves, juntamente com o Santuário do Senhor Bom Jesus, mas também existe a outra paróquia, né, chamamos aqui do outro lado do rio, que é a paróquia Nossa Senhora do Rossio. Me recordo que nesse período o senhor trabalhava com um padre, né? E o padre veio a falecer, teve devido ao Covid também, e de repente o senhor teve que assumir a paróquia. O melhor padre, mas eu tento ser o melhor. Dou a minha vida, eu estou presente, mas o que eu caminho nutrido é justamente isso, é saber que o Senhor sabe trabalhar em instrumentos insuficientes, assim como eu. Que bonito.
aqui está um pouco a vida, a caminhada do padre, né, diante de todas as suas realidades. Nós podemos perceber nessa noite, nosso primeiro podcast católico, o chamado à vida, aqui hoje de uma maneira muito forte, chamada vida sacerdotal. O chamado lá na família, na comunidade, né, a experiência lá no seminário, os seus desafios, quais são as formações que ali existem. Depois, um pouco a experiência que você deixou a sua casa, vai trabalhar numa cidade, numa paróquia diferente, numa cultura diferente. Mas nós estamos hoje, dia 5 de novembro, e esse dia é um dia muito forte. Até falava aqui com o Frei, dizendo assim, é amanhã, Frei, é amanhã, Frei. O que é amanhã? Amanhã é sábado, dia 6, que inicia a novena de Nossa Senhora do Rossio. Rossio significa orvalho. Quando eu pesquisava um pouco o sentido da palavra Rossio, eu falava assim, e vem a calhar muito esse significado. Então, essa paróquia, né, a cidade que recebe o orvalho, isto é, a bênção de Deus sobre o povo iguapense, sobre aqueles que por aqui também passam. E amanhã, eu gostaria até de falar um pouquinho sobre isso, também fazendo toda uma divulgação sobre essa festa belíssima. É a festa assim, que encanta também todo iguapense e aqueles que não conhecem, que vão conhecendo, se cativam. Foi muito interessante uma experiência essa semana. Eu fui ali tomar um café com o padre, e estávamos ali na igreja, né, ele mostrando para mim uma ambientação nova dentro da igreja, linda. Você já viu como que está a igreja Nossa Senhora do Rossio? Não viu ainda? Amanhã é o seu dia, vá participar com eles, eu também ali estarei participando dessa novena. A novena, então, já diz como resposta, são 9 dias, é uma caminhada. Gostaria então que o senhor falasse um pouquinho sobre essa festa. Muito bem, então nós vamos iniciar a nossa novena, nosso momento de retiro espiritual, porque toda novena é um retiro espiritual, um retiro que nos prepara para uma grande festa, a festa de Nossa Senhora do Rossio, o Orvalho da Manhã. Então, amanhã nós daremos início a essa festa, começando por uma tradição do povo iguapense do lado do Rossio, que é o achocolatado. Às 6 horas da manhã, grande lá, café, todos convidados. Antes de ir para o trabalho, antes de fazer as coisas, vá tomar o seu cafezinho, vá rezar conosco, para darmos início à nossa festa. Então, no primeiro dia do novenário, teremos a presença de Frei Humberto, que está na cidade de Itapevi, e Frei Leandro, que será ordenado sacerdote dia 17 de dezembro, na Igreja de Santos, no Valongo, na Basílica. E eles estarão para presidir a Santa Missa conosco, rezar conosco, este momento bonito. Então serão 9 noites que nós estamos já planejando há tempos, para que todos aqueles que participarem possam sentir a presença de Deus e a doce presença de Maria. Então, convido a cada um de vocês, durante esses 9 dias, a estarem conosco. Estarão vários sacerdotes, inclusive o padre João Luiz, da TV Século XXI, que estará conosco, virá lá de Curitiba, no dia 13, e durante esses 9 dias também os frades da nossa congregação, que estarão para rezar, para orar, rezar conosco, esses momentos bonitos que a igreja nos apresenta. Então, convido, leve mais um. Acho que nós estamos num tempo em que temos que ainda assim tomar os devidos cuidados, né? A máscara, o álcool em gel, mas nós já podemos fazer uma pequena aglomeraçãozinha, né? Tomando os devidos cuidados. Então, convido você, sua família, a estar conosco. Então, esses 9 dias do novenário, do novenário de Nossa Senhora do Rossio, terá seu início às 19h30, com a novena e todos os dias a Santa Missa.
Então, convido a todos. E no dia 15, para o fechamento dessa festa bonita, teremos a presença do nosso bispo diocesano, Dom Manuel, juntamente com alguns padres da diocese. E às 17 horas, a carreata de Nossa Senhora do Rossio. A Santa Missa do dia 15 será às 10 horas da manhã. Então, também todos estão convidados. As nossas comunidades, graças a Deus, conseguimos um ônibus para trazê-los. Então, eles também irão vir rezar conosco. Todas as comunidades da nossa Igreja Matriz. E hoje eu recebi uma mensagem. Parece-me que ao longo da novena também serão vendidos salgadinhos, pastéis. Muito bem. Teremos então também a nossa forma recreativa, né? Cada dia serão vendidos pastéis, algo que as comunidades sempre fazem e que sempre são muito famosos, né? Tipo o pastelão, a feijoada, teremos feijoada, teremos as esfirras. Então, será depois de cada noite, teremos salgados para vender, teremos alguma coisa para ser vendida. Então, venha rezar conosco e depois comer conosco, né? Depois de participar da mesa da Eucaristia, participar também do convívio, da fraternidade com os irmãos. Lembrando que neste sábado teremos uma ação entre amigos, um binguinho, né? Você que gosta de jogar bingo, você que gosta de estar nessas atividades recreativas, convido a vocês também, depois da Santa Missa, essa ação entre amigos, com prendas, né? Teremos muitas prendas que, graças a Deus, estão chegando no dia 6, 13 e 14. Muito bom, olha que lindo. Então vejam que a Paróquia Nossa Senhora do Rossio, por meio aqui do nosso freio, padre, vem te convidar, você e a tua família. Lembrando que nos nossos podcasts, nós teremos sempre a oportunidade para você fazer também as perguntas para aqueles que estarão conversando comigo, né? Então, no próximo podcast, nós iremos, logo vamos divulgar qual será o tema, quem estará vindo conosco. Já está confirmado a pessoa que estará aqui, mas logo vamos anunciar. E você também pode fazer os seus pedidos também de oração, né? Então, além das perguntas, aquele que está sendo entrevistado, esse bate-papo bem gostoso, né? E também se pode fazer o teu pedido de oração. Então, acho que temos alguma pergunta, Tiago? Tem muita gente participando da live, tem o pessoal aqui, o Edmo, o Darwin, a da Silva, uma galera. Povo de Curitiba, de Tariri. A Fátima lá da comunidade, o Silva, a Terezinha Ramos, que está com dificuldade de assistir por causa da internet, que vai e demora para voltar. E o Tauan fez uma pergunta para você. Fale um pouco o porquê da sua devoção por José Maria Escrivá. É isso? Muito bem. Muito bem. Eu até mesmo dei uma imagem para Tauan de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele é um santo da Opus Dei, um santo que nos ensina a santificar o trabalho. Eu sempre achei que na nossa vida, a gente em todos os momentos, sejam trabalhos manuais ou coisas corriqueiras do dia a dia que nós estamos fazendo, todos esses momentos são momentos para louvarmos e agradecermos a Deus. E São José Maria Escrivá é justamente este homem que nos ensina a santificar o nosso tempo, a santificar os nossos trabalhos, a santificar a nossa vida, sobretudo no amor à Virgem Maria. Então, por isso que sou muito devoto, Tauan Costa, de São José Maria Escrivá, porque é um santo que me ensina muito sobre Deus. E foi um santo que, em todas as minhas dificuldades, eu fazia minha novena, acendia a minha vela. Sempre foi um santo que nunca me desamparou. Então, por isso a minha devoção e até mesmo a propagação da minha devoção para aqueles que estão mais próximos de mim,
sobre este santo, porque ele me ensina muito sobre Deus e me ensina como a santificar o meu tempo, a minha vida e o meu trabalho. E a maioria das pessoas aqui também comentando, parabéns, Fábio, pela iniciativa, foi uma ótima iniciativa. O Cláudio Lucas foi o último que comentou. Bela iniciativa, Fábio, parabéns. Esse projeto, acho que é até importante dizer aqui, Frei, juntamente com o grupo É Fato. Então, o É Fato, ele veio com um momento aí, novo estilo de rádio, de comunicação, né, com todas as suas reflexões, e abrir essa oportunidade, né, do qual eu pudesse estar apresentando então esse projeto, e a gente acabou fazendo parte também dessa família É Fato. O tema então do nosso programa, toda sexta-feira, podcast Papo de Fé, podcast católico, uma maneira então que nós vamos alimentando cada vez mais a nossa espiritualidade. Eu gostaria que você corra lá na geladeira, pega a água, pega um copinho, talvez alguns já pegaram um copo com água, damos aí uns 15 segundos para você pegar sua garrafinha de água, né? O Frei, ele vai então dar uma bênção para nós, pedindo a bênção da água, também depois pedindo a bênção para as famílias também. Então vamos nos colocar já nesse momento. Temos a Virgem Maria como símbolo aqui. Então eu deixo esse momento para o Frei, a bênção, né, da água, com essa oração, e desde já eu muito agradeço a tua participação conosco nesse primeiro de muitos podcasts, e é necessário, muito importante também, que você ajude-nos a propagar, a divulgar esse canal de evangelização. Muito obrigado. Antes da bênção, de fato, nós estamos aqui no É Fato. Eu ainda não fui convidado, talvez porque eu não sou tão importante assim, né? Mas é sempre uma alegria rezarmos e estarmos juntos. Eles estão aqui dando risada pro Frei. Pois é, só estou esperando o convite. O convite ainda não chegou, mas há de chegar, né? Agradeço. Pois eu venho, com toda certeza, será uma grande alegria. Agradeço por este momento importante e bonito dessa bela iniciativa, porque, como disse no começo, no início, que este papo de fé, ele se torna, sobretudo, uma oração. É uma oração de intimidade. Quando a gente é livre e pode falar de Deus com essa liberdade, é muito bonito. Isso se torna oração, isso se torna belo. Então, nós queremos pedir a bênção de Deus sobre esta água, pedir a bênção de Deus sobre todas as famílias que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que colocaram água frente ao seu computador, ao celular, televisão, para que possam nessa noite sentir a presença de Deus. Presença de Deus que nos acalma, presença de Deus que nos santifica, presença de Deus que nos faz melhor. Eu não sei como está hoje o seu coração, como você nesse momento se encontra, mas quero nessa noite ser voz de Deus para a sua vida, dizendo que essa noite escura, este deserto, este tempo sombrio, ele vai acabar. Quem impedirá a ação de Deus agindo sobre nós? Quem impedirá a ação de Deus agindo sobre as situações da nossa vida? Lembre-se sempre que depois de uma noite escura, há sempre um lindo amanhecer. Pai de bondade, Deus de amor, te pedimos que lançai sobre estas águas a vossa bênção, assim como mandastes o profeta Eliseu lançar sal sobre as águas para torná-las fecundas. Nós te pedimos nessa noite que derrameis vossa bênção sobre essas águas e sobre essas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomemos juntos
esta água abençoada. Convido também o Frei a tomamos juntos. Desejo a cada um de vocês boa noite, um santo final de semana e não esqueça, amanhã, novenário Nossa Senhora do Rossio. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast católico. Estaremos lá na igreja Nossa Senhora do Rossio também, dando sequência a esse belíssimo projeto. Até a próxima!